Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Vamos falar sobre seguradoras. Exatamente. Você que gosta de dividendos, um prato cheio. Vamos fazer uma comparação. Na verdade, eu vou fazer as perguntas. Quem vai nos dar é sim o nosso analista-chefe Daniel Nigri, fundador do Dica de hoje, que vai então comparar qual é a melhor ação hoje. Seria Porto Seguro ou, quem sabe, Brasil Seguridade? E eu não vou deixar de perguntar para ele não, já que aqui nada é combinado, a gente não combina nada antes de conversar. Eu vou perguntar para ele também sobre a Caixa Seguridade. Será que não seria uma terceira opção viável? E sabe por que a gente escolheu esse assunto? Porque é muito comum na mídia você ver notícias assim: tal empresa, tal banco, tal corporação rebaixou essa empresa aqui porque acredita que essa vai pagar mais dividendos. Ou então, nossa, Selic está em alta. Opa, é o momento das seguradoras. Por quê? Por conta da rentabilização desse ativo financeiro. Mas será que de fato elas são boas opções? E também uma outra pergunta muito recorrente: eu já tenho Itaú, vale a pena ter Porto Seguro? Será que eu tenho Banco do Brasil? Vale a pena ter BB Seguridade também? Todas essas perguntas nós vamos fazer para quem entende do riscado, quem entende do assunto. Nosso analista-chefe Daniel Nigri. Bem-vindo. Obrigado, Paty. Adorei essa introdução aí, muito boa. Enfim, já botou o meu estima lá em cima. E a Caixa Seguridade não estava combinado, então estou abrindo aqui rápido para ver. Até porque empresas de seguro têm uma questão que é interessante, né? Elas mostram os dados para a SUSEP. Sim. Então já tem alguns dados aí de janeiro também de cada uma delas e que é interessante da gente ver também. Mas vamos falar um pouquinho sobre elas. Por qual você quer começar? Porque elas têm algumas diferenciações entre si. Eu acho que seria interessante a gente começar pela BBSE, pela Brasil Seguridade, justamente porque tem algumas empresas aí que colocaram ela como a ação do setor, porque ela tem projeção de pagar mais dividendos e acabou, não sou eu falando, tá? Eu tô só informando. O descasamento em relação à contabilização, isso tem relação direta com o IGPM, enfim, e aí eu acho que seria interessante a gente começar por ela, sim. Será que realmente aquele momento ruim que ela viveu em termos de cotação, devido justamente à contabilização, passou e vem aí grandes dividendos? Tá, com relação à BB Seguridade, sempre que eu falo da BB Seguridade, eu não começo pelos resultados, eu começo pela estrutura societária, que é algo que as pessoas não costumam olhar muito quando elas vão analisar, né? Hoje em dia a gente vê muita gente que esquece todo o resto, vai só para os números, né? O que importa são os números. A BB Seguridade, para vocês terem uma ideia, é uma empresa que ela tem um contrato até 2032 com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o controlador dela. Então, o Banco do Brasil tem 66% e tem 33% de ações em circulação. Então, Daniel, você acha difícil ter renovação desse contrato? Cara, com o Banco do Brasil, acho que não, né? O Banco do Brasil tem 66%. Aí a gente vai mais embaixo na estrutura societária da empresa. A BB Seguridade tem 100% da BB Seguros e 100% da BB Corretora. Aí vamos mais embaixo na estrutura societária, que aí é que mora o perigo. A BB Seguros tem a Brasil Seg, que é a parte de seguro, tem a Brasil Prev, que é a parte de previdência, tem a Brasil Cap, que é de capitalização, e tem a Brasil Dental, que são planos odontológicos. E aí é que mora o perigo. Por quê? Porque a ABB Seguros tem quase todas, tirando na Brasil Cap, ela tem 74,9% das ações totais, mas ela tem apenas 49,9% das ações ordinárias. Isso. E por isso que ela precisa divulgar o resultado dela como equivalência patrimonial, porque ela é dessa forma. Então, quer dizer, quem é o outro sócio que tem 50,1% das ações ordinárias? São parceiros. Então, de seguro é a Mapfre, da Brasil Prev é o Principal Financial Group dos Estados Unidos. Isso. Da Brasil Cap é a Icatu e a Aliança Bahia, que é aqui do Brasil, e da Brasil Dental a Odontoprev, que até você já conversou com eles.
E né, vamos ficar só na parte de seguros. A BB Corretora tem a Cyclic também, que é a corretora digital, que é do Principal Financial Group. Sim. Tá? Então, esses 5 parceiros, eles possuem contratos com a BB Seguridade. Contratos esses que se encerram ali entre 2031 e 2033, mais ou menos. Aí você vai me perguntar assim, Daniel, por que você sempre fala dessa história de contrato? Eu não tenho medo com relação ao contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil. Eu tenho medo com relação ao contrato da Mapfre com a Brasil Seg, a Principal Financial Group com a Brasil Prev, a Icatu com a Brasil Cap, a Odonto Prev com a Brasil Dental e da Principal Financial Group com a Cyclic. Tá? Então, isso tem que estar certo na tua cabeça. O que aconteceu com a Wiz quando acabou o contrato com a Caixa? Ela caiu de 23 e foi para 6. Pois então. Para 4 até chegou. Então, quer dizer, se por acaso ela não conseguir a BB Seguridade, quando chegar próximo, 2031 está muito lá na frente. O da Wiz acabava em 2021 e a Caixa avisou para ela em 2017. Então, não tem muito tempo. Então, o que acontece? A maioria dos analistas colocam a BB Seguridade como perpetuidade normal, igual uma empresa que vai à perpetuidade. E eu não coloco ela à perpetuidade. Então, eu acabo nunca recomendando a BB Seguridade, quer dizer, salvo naquele período que ela vai lá 18, 19, aí você tem uma janelinha ali, mas o meu pessoal vai sempre muito abaixo dos outros por causa da estrutura corporativa. E eu acho que isso baseia a empresa como um todo, porque agora a gente vai falar de números, vamos. Mas esses números podem ser números que só fiquem nos próximos 10 anos. O outro risco que existe é assim, pode ser até que renove. A Mapfre queira renovar com a Brasil Seg, mas ela pode chegar e falar assim, pô, sabe o que é Banco do Brasil? Poxa, só no 4º trimestre a Brasil Seg deu uma equivalência patrimonial de 401 milhões, é muito alto, né? Eu acho que o meu risco aqui é maior, o meu não sei o que é maior, não sei o que. Vamos reduzir esse percentual que você está ganhando, por exemplo. Sim, né? Muita coisa pode mudar nesses 10 anos, né, gente? Sim, e está mudando. Exato, é muito rápida a mudança na estrutura do setor de seguros, se tu pensar. Cara, a necessidade que a Mapfre tinha da Brasil Seg em 2011, 2012, quando esse contrato foi assinado, era muito maior do que hoje. Exato. Cara, os correspondentes bancários, as agências bancárias eram enormes. Isso é muito claro na Brasil Cap. Eu não vejo motivo da Icatu renovar o contrato com a Brasil Cap, por exemplo. Os resultados que eram excelentes, porque o gerente lá do Banco do Brasil ficava empurrando um planinho de capitalização para as pessoas que podiam talvez ser sorteados ali e ganhar um prêmio na capitalização, e enquanto isso ganhavam um rendimento menor do que o da poupança. E esses gerentes conseguiam vender muito bem ali até 2015, 2016. Mas a gente está passando por um processo de tecnologia e tudo, que você vê que os meios digitais não estão conseguindo vender da mesma forma essa parte, por exemplo. Então, para mim, não faz sentido nenhum, por exemplo. Mas eu falo assim, Brasil Cap é muito pequeno. Um 4º trimestre, por exemplo, teve um resultado de menos 83 milhões, por exemplo. No 3º trimestre foi mais 39. Em 2020 foi 105 milhões positivo. Cara, faz alguma diferença. Sim. Entendeu? Então, esse é o meu medo com BB Seguridade. Então, antes de falar qualquer número, eu preciso falar assim, você tem 10 anos de bons resultados, isso tem um contrato. Agora, o que vem depois, cara, eu não faço a mínima ideia. Exatamente. E é bem como tu falaste, né? O pessoal começou a olhar mais para ela porque ela teve realmente uma queda bastante expressiva devido justamente e principalmente a duas questões que eu acredito que foram muito importantes. Primeira foi esse descasamento contábil e segunda foi porque todas as seguradoras sofreram com a pandemia, né? Sem exceção, todas elas sofreram e sofreram bastante. A questão e eu sei que tu vai abordar isso, quando tu fala que ainda temos aqui bons anos de resultado e possivelmente bons anos de dividendos, né, ancorados num crescimento que ela vai ter nesse volume, ela é uma empresa que tem uma boa gestão. Qual é o diferencial dela em relação a ela conseguir aumentar durante esse tempo o que ela gera de valor? Bom, a parte de seguros e previdência, ela acaba crescendo muito de acordo com a economia.
Uhum. Né? Então, enfim, se vende mais carro, vai ter mais seguro de carro. Se vende mais casa, vai ter mais seguro de casa e assim por diante. Né? Se Uhum. tem mais pessoas envelhecendo, a porcentagem pode até ser a mesma, mas vai ter em números absolutos mais pessoas fazendo planos de previdência. E, E ela é cara, líder em vários e segmentos, ela é líder né? em vários segmentos. Então, quer dizer, vai acontecer crescimento nos próximos anos, pelo menos espero que o Brasil cresça nos próximos anos. Né? Uhum. E esse é o primeiro ponto, que é o ponto operacional. O segundo ponto é o ponto financeiro. É um ponto que muitas vezes não aparece quando a gente vê o resultado da holding, né? Você olha ali, resultado financeiro, 9 milhões só Sim. de resultado financeiro. Aí o cara que é desavisado, ele não entende nada. Porra, mas falaram que seguro é bom, mas o resultado financeiro dela é pífio, Pois é. porque é equivalência patrimonial. Já está lá dentro da Brasil Seg nesse resultado, já entrou o resultado financeiro da Brasil Seg. Na Brasil Prev já entrou o resultado financeiro dela, na Brasil Cap também, na Brasil Dental um pouquinho menos, porque é menorzinha, mas também entrou. Tá? E, enfim, é isso. Um ponto que eu acho que pode crescer muito no Banco do Brasil é a parte de negócios de distribuição, que é a BB Corretora. Tá? Esse aí eu acho que deve crescer mais tempo, e esse é um que eu tendo a gostar um pouco mais. Sim. Tá? Então, esse aí eu acho que cresce mais rápido, os outros crescem de acordo com a economia, de acordo com taxa de juros e etc. Mas isso tudo tem crescido ao longo do tempo, e como o Banco do Brasil, a BB Seguridade, é uma empresa que não precisa de grandes investimentos, afinal, quem faz os investimentos normalmente são os parceiros, né? Aí, o Banco do Brasil ele entra muito mais com a venda em si. O que a gente percebe é que ela consegue pagar um percentual do lucro líquido muito grande na forma de dividendos. Então, esse percentual do lucro líquido na forma de dividendos que ele paga é normalmente acima de 80%. Então, a gente vê, né, no último trimestre agora pagou 91 centavos, no último semestre, desculpa. Ela também tem uma estrutura muito boa de dividendos, porque ela é muito previsível, você conhece muito bem quando que vai ser. Então, você sabe que todo mês de fevereiro e agosto vai pingar aquela grana lá da BB Seguridade. Né? Ela pode até anunciar um pouquinho antes, mas fevereiro e agosto ela paga. Sim. Então, ela pagou 10 de fevereiro, 11 de agosto, 11 de fevereiro, 12 de agosto, 13 de fevereiro, isso cada ano, né, que foi passando. 9 de agosto de 2019, 14 de fevereiro de 2019, 11 de dezembro, não. 9 de agosto de 2018, ali teve um extra. 22 de dezembro de 2018. Isso, mas aí é um extra. Mas, enfim, se você pegar, é sempre essas épocas. Agosto e fevereiro ela paga. Ela anuncia e paga 10, 15 dias depois. Então, aqui ela tem 91 centavos de dividendo. Eu acredito que nesse ano ainda ela vai bater em torno de R$1 por semestre, então R$2 por ano. Por 10 anos ela tem esses R$2. Então, quer dizer, pegando isso dá R$20. Então, se você imagina que ela não vai renovar nada, você tem R$20 aí mais ou menos de dividendo para receber e mais alguma coisa que vai sobrar de ativo lá no final. E lembrando, como tu falaste, ela caiu da casa dos 20, né, no final do ano passado, no começo desse ano ela começou a dar uma recuperada, uma respirada. Nos últimos 6 meses ela já teve uma valorização que ultrapassou os 30%. E aí não tem como a gente não falar disso, chefe. Eu acho que tu pode explicar para o pessoal de maneira resumida, né? E que virou notícia, né? Olha, esse resultado da Brasil Seguridade não é bem assim, você precisa analisar o descasamento, né? Boa. E que agora o descasamento acabou. Então explica para o pessoal o que é o tal do descasamento e por que interferiu tanto no resultado contábil. Tá, vamos lá. Aqui eles vão explicar da seguinte forma. Tá? Você tem um resultado financeiro e você tem ali ativos que são reajustados pelo IGPM e passivos reajustados também pelo IGPM, principalmente nos planos tradicionais da Brasil Prev. Inclusive, que eu tenho, né? Porque é antigo, é de 2001. Hoje em dia ninguém mais vende. Exato, uma pena, né? Sim. Então, quer dizer, o meu plano de... O pessoal me pergunta assim, nossa, você tem plano de previdência? Eu falo, tenho, e do Banco do Brasil ainda. O pessoal, nossa, cara burro, o meu IGPM mais 6.
É isso, entendeu? Ser velho, Pois às é. vezes, tem as suas É, vantagens. é a vantagem de ser da época do INAMPS. Não, não é INSS. Mas é É isso. verdade. INAMPS que virou INPS e virou INSS, mas não vou continuar com as atestados de velhice. Ai, meu Deus. É. Bom, mas enfim, o que acontece? Então, você tem ativos que corrigem em um determinado mês e passivos que Uhum. corrigem com uma defasagem média de um mês. Isso. Então, vamos lá. Se, por exemplo, você tiver um IGPM de 2%, e no outro mês menos 1%, por exemplo, Uhum. nos ativos você vai ter essa correção e nos passivos só vai aparecer ainda o 2% e o do mês anterior lá, do trimestre anterior. Então, você tem uma defasagem. Uhum. Normalmente, isso não aparece no resultado financeiro, porque o GPM varia ali um pouquinho. Ele vai numa Sim. situação normal, ele varia ali 0,6 em um mês, 0,8 no outro, aí cai para 0,2, aí vai para 0,4. Mas nesse último ano, né, teve mês É, ali de 4% de absurdo. GPM, aí caía para Uhum. 0,6, então fazia uma diferença grande. Uhum. Então, para você ter uma ideia, aqui resultado financeiro consolidado, ó, quarto trimestre de 2020, menos 109 milhões, aí quarto trimestre de 2021, 133 milhões. A diferença de saída, 240 milhões. Então, faz Uhum. diferença. Exatamente. E isso fez com que o resultado financeiro caísse absurdos, gente. Isso. E Então, isso. subisse também em outros períodos. E aí isso mexe com o resultado final, lá com o lucro ou prejuízo, no caso prejuízo não nela, né, mas mexe com o resultado final contábil. E isso obviamente assusta parte do mercado, porque a ideia é que e até quando, né, esse É. IGPM sobe tanto? E nossa, e se continuar, né, esse descasamento que na verdade a defasagem média, né, no ano passado era de um mês. Então, pensa, se tu começar a colocar esses números no papel e começar a calcular, tu vai perceber que quando tu verifica o quanto a cotação caiu naquele período com o resultado, os resultados trimestrais dela, tu percebe, obviamente, que existe sim um impacto grande. A questão é, isso iria continuar acontecendo? Né? Esse é o principal ponto quando se fala em cotação e em você analisar se é uma oportunidade ou se é uma armadilha. Porque Isso. muitas vezes a gente acaba se lê muita notícia e fica confuso, a gente não sabe. É uma oportunidade? Vale a pena aumentar a posição? Ou não? É uma armadilha e eu vou começar a fazer preço médio a cada R$ 1 e quando tu vê, nem o teu dedo mais está fora d'água. Agora, com relação a Brasilprev, tem uma coisa que vale a pena a gente mencionar. Eu vou chegar nesse ponto que você falou também da questão financeira para botar em números para o pessoal, mas tem a ver com a receita com taxas de gestão. O brasileiro, Uhum. graças a Deus, está tendo mais educação financeira agora. Sim. Né? Então, o que acontece? Lá atrás, e há 5, 6 anos atrás, por exemplo, o Banco do Brasil, na Brasilprev, ele podia cobrar taxas maiores, Uhum. taxas de gestão. Porque o que ela faz, na verdade? Ela tem uma receita muito grande, ela tem hoje mais de 300 bilhões em ativos sob gestão dentro da Brasilprev, de Previdência. Cara, Uhum. 300 bilhões é muita coisa, tá? 300 bilhões é mais de 3% do PIB nacional, Pois para vocês então. terem uma ideia. Eu acho que o único número maior do que esse é quanto de dinheiro que passa na maquininha da Cielo. Isso ainda é maior, é 700 e Sim. poucos bilhões. Mas só para vocês terem uma noção do tamanho, quer dizer, 3,3% do PIB nacional estão em previdências da Brasilprev, por exemplo. Só Uhum. que ela recebe uma receita disso. Sim. Só que, junto dessa receita, ela tem que constituir provisão de benefícios a conceder, porque esse dinheiro Uhum. todo é das próprias pessoas. Então, ela tem uma Sim. receita, mas ela tem uma constituição. Então, o que Uhum. ela ganha realmente é a receita com taxa de gestão. É aquela taxa de gestão de 1%, de 2%, né? E essa taxa de gestão, ela vem diminuindo ao longo do tempo. Uhum. Então, esse é um ponto de muita atenção, porque às vezes o custo não vai diminuindo nem as despesas, mas o mercado vai ficando mais competitivo e aí essa taxa de gestão diminui. Então, Uhum. para você ter uma noção, por exemplo, a receita com taxa de gestão no terceiro trimestre foi de 827 milhões, no quarto já foi de 800 milhões, por exemplo.
Né? Quando a gente pega de 2020 para 2021, até teve um aumento de 8,2%. Mas a receita total de previdência e seguros foi 11,5% de aumento. Então, quer dizer, ela tem aí uma perda. E vai ter uma perda ao longo dos próximos 10, 15 anos. Igual o yield da receita líquida da Cielo cai a cada trimestre que passa. Então, esse é um ponto de atenção na Brasilprev, na parte de previdência. Agora, quando chegou ali embaixo, né, resultado operacional não decorrente de juros, 511 milhões no terceiro trimestre, exatamente 511 milhões no quarto. Aí aquele descasamento que você falou. No terceiro trimestre, um descasamento negativo de 220 milhões e o quarto trimestre que eu falei, que depois compensou 279 milhões. Então, o lucro líquido da Brasilprev no terceiro trimestre foi 158 milhões e no quarto trimestre 542 milhões. A Brasilprev melhorou para caramba? Não. Inclusive, eu acho até que deu uma pioradinha ali, porque a receita com taxa de gestão reduziu. Mas esse resultado financeiro influenciou. Mas, assim, esse resultado financeiro só vai ser problema se você olha a curto prazo. Porque se você olha a longo prazo, o que descasou em um mês vai descasar ao contrário no outro trimestre e isso vai continuando indefinidamente. Tá? No final das contas, se você pegar períodos longos, esses descasamentos eles vão se compensando. Tá? Então, não é uma coisa que você deveria se preocupar, principalmente. Tá? Então, eu acho que esse é o grande ponto da Brasilprev e é uma empresa que, para mim, é assim, compra dela é abaixo de 20, sabendo que a cada ano que passa, reduz R$2 nesse preço. Mas vamos lá, fazer aquela pergunta capriciosa. Vale mais do que 30? Vale mais do que 30? Se renovar todos os contratos, pode valer, dependendo da forma como renovar. Até lá, continua no histórico. Continua no histórico, é quando... É isso, você pega o valor dos dividendos, multiplica por 10, porque pode subir esse dividendo. No ano que vem, só vai faltar 9 anos, aí multiplica por 9. No outro ano, multiplica por 8. Assim, uma última notícia que a BB Seguridade fechou parceria com os Correios, né? E aí o trazer a valor presente é a chance de renovar o contrato. Aí eu não estou trazendo a valor presente. É o jeito mais fácil de precificar. Eu faço dessa forma. Porque não tem como negar, ela é aquele tipo de ativo que o investidor mais conservador, ele observa o histórico dos dividendos, ele gosta, né, dessa consistência em relação a tempo e valor, e também, obviamente, porque, historicamente, se tu analisar o gráfico dela, tu vai perceber algumas nuances bem específicas, por isso que eu falei, né, que enquanto, né, não se passam esses 10 anos, a gente pode esperar uma movimentação muito parecida com o que a gente já vem, né, vendo nos últimos anos, a não ser salvo se ocorre algum daqueles eventos que ninguém espera. E, como eu falei antes, então, a BB Seguridade, né, através da Brasilcap, fechou uma parceria de 10 anos com o Correio para distribuição de títulos de capitalização na modalidade popular. Essa é a notícia de hoje em relação à BB Seguridade. Agora, vamos falar sobre a outra ação que o pessoal gosta bastante, mas que ficou um pouco de incerteza porque ela tem um foco muito grande em veículos. E a gente teve uma movimentação no mercado de veículos muito grande em 2020 e 2021, justamente pela quebra, né, na cadeia, esses gargalos gigantes que foram criados, que comprometeram a fabricação, vieram também para o mercado com um aumento gigantesco dos seminovos. Os novos que conseguiam ser produzidos também aumentaram de valor. Hoje, um carro popular não é definitivamente mais para o bolso popular, quando se trata de 0 quilômetro. Nós tivemos aí todas as empresas que fazem locação de veículos com resultados exorbitantes. Teve um estudo legal que mostra quanto custa um carro popular dividido pelo salário mínimo. Ele é interessante. E a gente está voltando naqueles patamares lá da época do Fernando Henrique, quando o salário mínimo era R$70. É impressionante para não Ainda usar não é o maior, palavra. não, mas lá no início do Plano Real chegava perto. Exatamente. Então, nós temos, sim, um mercado bem complicado quando se trata de veículos e como
a Porto Seguro tem um foco muito grande em veículos, ela também acabou se tornando aquele ativo com um pouco de incerteza. Será que pode acabar afetando os resultados? Essa alta do sinistro dos automóveis pode aumentar agora no primeiro semestre? Ou no primeiro tri, vamos lá, se a gente não quiser se estender muito? Será que a ação hoje ela é negociada num patamar de indicador histórico ou ela está um pouco mais cara? Esse foco, né, no setor de veículos, ele é mais prejudicial ou mais positivo? O que o Daniel Nigri acha e tem para falar sobre a Porto Seguro? Tá, bom, Porto Seguro, como você já falou, ela é uma empresa que tem muito da parte dela de receita que vem do alto. Para contextualizar aqui, 4,2 bilhões da receita do quarto trimestre, ou vamos botar do ano todo, 14,9 bilhões da receita de 2021 veio de seguros, Uhum. né? Seguros como um todo. Mas o principal aí é seguro de automóvel. Saúde, por exemplo, que está crescendo bem, 2,3 bilhões. Negócios financeiros, 3,5 bilhões. Então, você vê como essa parte de seguro é importante. E aí a gente vai lá para a parte de seguro, e aí a gente pega seguro alto, por exemplo, né, que Sim. tem 5,8 milhões de veículos segurados, por exemplo. Uhum. E aí os prêmios emitidos, 10,84 bilhões. Então, metade da receita da empresa praticamente é seguro alto. E aí Uhum. o que atrapalhou o mercado? É a sinistralidade, como você falou. O que é sinistralidade? É quanto do prêmio do seguro Uhum. a empresa precisa pagar de volta porque aconteceu um roubo, um furto, Sim. sei lá, porque ela quis dar gratuitamente o seguro dos vidros ou qualquer outra coisa, ou reboque grátis, chaveiro, não sei o que, tudo isso entra em custo de sinistralidade. Tá? Uhum. Porque aí ela tenta fidelizar o cliente com algum serviçozinho a mais que faz ele preferir a Porto Seguro e não outra empresa. Uhum. Então, esse número cresceu muito. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, segundo trimestre de 2021, 44% de sinistralidade. Terceiro trimestre, 55,9%. Quarto Uhum. trimestre, 61,6%. Isso já começa a acender um alerta no mercado. Ele Sim. sabe que não vai ser aquela sinistralidade de 2020 que todo mundo ficava em casa com o carro na garagem, Uhum. né, de 46,9%. E a de 2021 já chega próxima àquela de 2019, 53,2%. Só que a sinistralidade do segundo semestre de 2021 já foi 58, 59. Uhum. Então, se isso continuar subindo, significa uma de duas coisas. Hum. Ou ele não está conseguindo aumentar o prêmio tanto, Uhum. né? Porque assim, se o sinistro, o preço do automóvel subiu 20%. Sim. Se você não aumentar o preço do seguro em 20%, a tua margem diminui. Porque as Uhum. pessoas não vão bater menos e nem vão ser menos roubadas ou qualquer coisa do gênero. Sim. Né? Então você acaba tendo uma margem mais comprimida, ou seja, aumenta essa sinistralidade. Uhum. Tá? E a outra coisa ou se não, realmente, as pessoas agora estão num momento, pontualmente, já que elas ficaram muito em casa, elas estão saindo muito com o carro. Então está aumentando os sinistros. Tá? Eu não Uhum. acredito muito nessa segunda tese, eu prefiro acreditar mais na primeira. Como você falou, teve um aumento muito grande no preço dos seminovos, isso a gente vê facilmente nas empresas locadoras de veículos, É. aquela parte de seminovo, como elas estão vendendo muito mais caro do que em Uhum. 2019, por exemplo, os carros, e a gente vê aí que não devem ter repassado ainda esse prêmio. Uhum. Tá? Bom, o que eu acredito que vai acontecer? Existe aqui um descasamento também. Sim. Né? Eu, por exemplo, o meu seguro de carro ele vence todo mês de abril. Então, o cara lá, o corretor de seguro, ele me ligou agora recentemente nessa semana. Hum. E o que eu assinei lá em abril de 2021, Uhum. ele era um determinado valor. Em abril de 2022 já está um valor muito maior. Sim. Então a empresa está repassando. Só que se eu tivesse sido roubado em março, por exemplo, o meu carro, Hum. a seguradora ia ter que pagar um valor de um carro, né, pela tabela FIPE atual, mas Sim. eu paguei o preço de abril de 2021. E- Então tem um descasamento aí também, que vai ser Uhum. corrigido agora.
que era a Uhum. minha tese lá na Sul América também, mas aí a Sul América Que foi vendida e estragou é uma a espécie de tese. compensação por esse aumento possível da sinistralidade com os veículos. Isso. Enfim, mas aí estragou um pouco a minha tese lá na Sul América, que ela foi vendida, aí não adianta. Mas a Porto Seguro, ela deve ver essa redução de volta da sinistralidade, né? Uhum. Mas o mercado, às vezes, ele antecipa muito, às vezes ele acredita demais na empresa, e Sim. às vezes ele é o oposto, né? Ele é aquele ver para crer, ele quer ver aquilo acontecendo para ele acreditar. Eu acho que isso vai Uhum. acontecer com a Porto Seguro. Uhum. E em relação uma outra coisa que também antes da gente partir para os números, que são sempre também muito importantes, afinal de contas, preço importa sim. Mas em relação ao fato dela ser muito mais focada em automóveis, né, mas ela tem outros negócios. Então, outros negócios é uma via de crescimento, tu enxerga no negócio uma estratégia de: "Olha só, a gente pode oferecer muito mais serviços, a gente pode rentabilizar muito mais nos negócios financeiros, a gente pode sim ganhar mais dinheiro com essas outras vias que já temos implementadas, mas que ainda não são um percentual tão grande no consolidado." Tá, então. O problema é que tem algumas verticais que crescem bastante, mas elas são tão pequenas, mas tão pequenas que elas têm que crescer 5 anos, muito, para aí sim passar a ter alguma relevância. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, a parte de seguros tem automóvel, que aí Uhum, tem a automóvel, tem a Porto Seguro Alto e Azul, que é um pouco mais barata. Tem o patrimonial, mas, uhum, tipo, ó, o prêmios emitidos do auto consolidado no quarto trimestre, 3 bilhões. Patrimonial é só 192 milhões. Então, você vai falar assim, puxa, patrimonial subiu 24%, mas, cara, é muito pouco em relação ao total. sim. Aí tem o residência, 237 milhões de receita, subiu só 1,2. Uhum, Transporte, 63 milhões, subiu 18. Né? uhum, Outros do patrimonial, 96 milhões, subiu 19. Aí tem o. Isso tudo é patrimonial, então o total do patrimonial cresceu 12,7. Aí você uhum. vai para a vida e previdência, que é a parte igual tem lá na BB Seguridade e na Brasil Prev. 122 milhões de prêmio coletivo no individual, mais 89 milhões no individual e 89 milhões no coletivo. Então, Uhum. aqui a gente está falando de prêmios emitidos de 262 milhões com 4 milhões de vidas seguradas. Cara, cresceu 17%. É uma vertical que eu acredito, essa de vida. Uhum. Mas é uma vertical ainda pequena, né? Sim. Se você comparar com o automóvel. Quer dizer, se ela crescer 20% ao ano, ela em 4 anos ela vai estar com 500 milhões, mas o seguro ainda é 3, o de auto é 3 bilhões, entendeu? Então, é Exato. muito pouco ainda. Uhum. Lembrando que a vertical de vida é seguro de vida, é diferente da vertical de saúde, tá? Exatamente. Só para colocar em percentual, que eu acho que é muito interessante, porque o pessoal está acostumado, né, a verificar nos releases as empresas dizendo assim: nós estamos agregando valor, oferecendo serviços, acessórios que complementam o nosso produto ou o nosso serviço, que é o principal gerador de receita. E esses serviços que a Porto Seguro oferece, eles representam hoje 3% da participação na receita total, na verdade, considerando os 12 meses de 2021. Então, veja bem, o seguro alto, 50%, em média, ali do ano de 2021, contra 3% desses serviços. Isso quer dizer que não Isso. pode crescer? Pode, é claro que pode. Pode ser uma via alternativa. Mas a empresa vai sempre, em momentos mais difíceis, focar o tempo dela e o recurso e o capital tentando aumentar e aprimorar aquilo que já gera valor. Não quer dizer que Isso. ela não tem outras vias, outras alternativas. Mas, gente, qualquer pessoa que trabalhe na gestão de um negócio aqui sabe que em momentos de incerteza, em momentos de estresse, você nunca vai optar por arriscar. Você vai optar pela estratégia que vai te permitir que você continue agregando valor naquilo que você sabe que o mercado está demandando aquele produto ou aquele serviço, né? E para uma coisa que é interessante também, olha só, o mercado todo de seguros em 2021 gerou um prêmio de 34 bilhões. A Uhum. Porto Seguro gerou É. 9,65 bilhões no seguro alto, né? Uhum. 28,1% do mercado.
só que a sinistralidade dela é muito menor do que a dos outros. Enquanto a média do mercado sem a Porto Seguro é 65%, a média dela foi 52,2%. Na verdade, Sim. 53,2%. E então a gente vê essa diferença. E isso, eu, na minha visão, acho que tem muito a ver com a questão do próprio valor agregado que o cliente percebe na Porto Seguro, quer dizer, ele acredita que ele tem um plano melhor, Sim. né? Tipo, a Azul, ela já aproxima a sinistralidade dessas outras empresas. Eu tenho enquanto quase o Porto certeza que eu Seguro... já tive seguro da Azul, quase certeza. Na época em que eu tinha carro, porque hoje eu sou cliente da Uber, tá, gente? Tá andando bem, não é ônibus também. Eu não me preocupo mais com gasolina, quer dizer, acabo me preocupando assim, mentira. Indiretamente. E uma outra questão também que eu... Pode terminar. Não, mas aí, eu terminando ali a questão da Porto Seguro, é o seguinte, ela acaba sendo muito eficiente nesse sentido de sinistralidade do seguro alto, e até por isso eu acredito que ela vai conseguir trazer de volta para baixo. Outra coisa também é que ela tem como um dos controladores o próprio Itaú. Exato. Né? E isso também ajuda a empresa a conseguir se posicionar mais lá em cima. A gente sabe que os clientes do Itaú, eles têm um poder aquisitivo um pouco maior. Isso, é 43%, né, da empresa. 43% da PSU Par. Isso, exatamente. Que tem 71% da Porto Seguro. Deve dar uns 29 a 30, mais ou menos. Eu não fiz o conta de cálculo desse. Os 57% é da família, Da ainda, família inclusive, Gurfinkel, exatamente, o presidente do conselho é da família, né? Claro. Ou seja, você vê que está tudo bem costurado, né? Sim. Essa eficiência, ela tem motivos, tá, gente? Eu sempre falei da eficiência da Porto Seguro como negócio, como operação, e continuo falando, né? Inclusive, na própria apresentação de resultados, caso você goste da empresa, eu recomendo que você leia a apresentação, que é muito bem feita, e lá na apresentação eles citam o poder e o valor de marcas. E ela é uma das mais valiosas, inclusive a que aparece em primeiro lugar é uma que eu falo muito bem também da operação, em termos de fidelização e de controle, que é a Renner, né? Enfim, vale a pena dar uma olhada lá na apresentação. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, ainda dentro desse mesmo assunto, que é sobre a questão financeira, negócios financeiros que ela pode crescer, afinal de contas, quando se fala em banco digital, o ativo já sobe uns 5%. Né? Banco digital no meio, ela pode destravar valor. Hoje em dia, os negócios financeiros dela representam, quando se fala em cartão de crédito e CDC, representam cerca ali de, em média, 10% da receita anual. Tu vê potencial ou tu acha que esse negócio financeiro, esse cartão de crédito, esse CDC, ele está mais ligado ao crescimento que ela vai ter ainda dentro do alto, porque é uma consequência, ou isso pode ser transformado numa outra via de valor? Na minha visão, esse financiamento e tudo, essa parte de negócio financeiro surgiu para fazer com que as pessoas tivessem mais facilidade para o próprio seguro, para a compra do próprio carro, e aí fazia aquela venda toda casada. Hoje em dia ela tem crescido um pouco. Por que eu acho que isso não traz resultado para a empresa de forma tão expressiva? Porque o objetivo da empresa não é abrir capital, por exemplo, dessa parte de negócios financeiros. Se chegar um determinado momento, ela fala assim, vamos colocar uma diretoria focada para negócios financeiros, vamos mudar o nome inclusive para, sei lá, Portex, por exemplo. E aí eu agora 2 bi de receita, né? Tudo bem, então, ela já tem um tamanho grande, mas ninguém enxerga esse negócios financeiros como talvez sendo uma empresa separada. Ela é um agregado da Porto Seguro. É mais ou menos o que acontece com o negócio financeiro do Carrefour, por exemplo. É imenso o negócio financeiro do Carrefour, que inclusive tem também o Itaú como parceiro, meio a meio. O Itaú está em tudo, ele é igual tu, chefe, claro. Ele é onipresente. Até parece. Obrigado, agora meu apelido vai ser Itaú. A própria Porto Seguro, se ela acreditasse que ela poderia fazer uma empresa com essa vertical de negócios financeiros separada do resto do grupo, aí eu acho que o mercado poderia precificar isso. Né? O pessoal acredita, por exemplo, muito nisso na Lopes, né? A Credipronto, que também é parceira do Itaú, olha só que saco. Eu disse? O que eu acabei de falar? E essa sim, talvez fazendo um spin-off, por exemplo, da Lopes. Aí, se você tivesse uma vertical com um projeto para fazer um spin-off
spin-off da Porto Seguro do negócio financeiro, aí eu acredito que sim, o mercado poderia precificar essa parte de forma diferente. Hoje, o que eu acho que o mercado ainda pode precificar com maior potencial de crescimento seria a parte de seguro-saúde. Tá? Mas o que atrapalha um pouco? A sinistralidade é muito alta, né? A sinistralidade de saúde está em 80%. Aí você compara com as outras empresas que são verticalizadas, né? Igual uma Notre Dame, uma Hapvida, etc., você vai ver que está ali mais na casa de 65%, 68%. Sim. Então, você percebe que aquela eficiência que ela tem no alto, né, que ela é melhor do que as outras, ela já não consegue na vertical saúde. Sim. Mesmo assim, a Sul América sempre caminhou bem com esse ponto, né, sem ser verticalizada e com sinistralidades altas, ela nunca teve problema, ficou aí 100 anos dessa forma. Eu fiquei triste. Eu também. Hoje em dia eu posso falar, no mesmo dia ali, no dia seguinte eu vendi, depois daquela alta e pronto. Né? Ninguém quer saber se eu vendi ou não, só tu, mas enfim, eu vendi também. Eu vendi por tua causa, tô brincando. Mas essa parte de seguro-saúde, essa sim está crescendo, porque essa cresceu a receita 33%, então saiu de 447 milhões para 597 milhões. O odontológico é uma besteirinha, eu acho que é bobagem a gente falar, mas a quantidade de beneficiários cresceu 28%. Então, você vê que a receita, além da quantidade de beneficiários, só cresceu 5%, então tem repasse aí para fazer. E se a gente pensar 597 milhões contra 3 bilhões do seguro alto, se ela continuar crescendo 33%, ela vira relevante. Então, aqui eu já vejo alguma coisa possível na Porto Seguro. Quer dizer, o resultado líquido só da parte de saúde, 42 milhões, por exemplo, no quarto trimestre. Então, é algo que, se crescer, pode trazer alguma relevância. Então, se eu tivesse que apostar em alguma coisa de crescimento na Porto Seguro, seria na parte de saúde. Mas, assim, se ficar o alto na estabilidade, é uma empresa que tem potencial de crescimento ainda no preço atual. Isso é que precisa ficar claro. Isso que é muito importante, o pessoal, você sabe, quer ouvir de ti exatamente isso. Em termos, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz da Brasil Seguridade, em relação, olhando o histórico dela, né? Se a gente considerar, por exemplo, nesse ano, no ano de 2022, desde janeiro até agora, ela teve uma valorização, chegou a 3% de valorização. Quando a gente considera aqui, desde do final lá de 2021, a gente já tem um recuo, a gente já tem uma perda de quase 11% dos últimos 6 meses. Então, hoje, considerando o histórico, a gente consegue enxergar que ela está negociando dentro de uma normalidade, considerando o cenário, ou ela está com um desconto bastante interessante? É bastante interessante, a gente não pode falar, mas ela está com desconto interessante porque, se a gente pegar 2021, você vai ver que ela teve um lucro líquido de 1 bilhão e 100 milhões, mais ou menos, quando a gente pega recorrente, né, tirando os extras aí. Só que o resultado financeiro só ajudou em 564 milhões. Né? Só que esse 564 ainda tira a taxa de imposto de renda, deve ter ajudado nesse 1 bilhão e 100, uns 400 milhões, vai. Então, 700 e poucos milhões veio do operacional e 400 veio do financeiro. Quando em 2021, a gente teve taxa de juro, na maior parte do ano, primeiro semestre todo, ali perde 2%, 2 e pouco. Tanto que 2020 foi 921 milhões que veio do financeiro. Sim. O que deve acontecer nesse ano de 2022? Provavelmente a gente vai ver 1,2, 1,3 bilhão vindo do financeiro. Tira imposto de renda, vai vir uns 900 milhões, 1 bilhão para o resultado. Sim. Se o operacional seguir em 700 e poucos milhões, dá 1,7. Se a gente pegar 1,7 bilhão e pegar o valor de mercado hoje de 13 bilhões, mais ou menos, a gente está falando de um preço sobre lucro de 8 vezes. E, cara, raras foram as vezes que ela ficou abaixo de 8 vezes aí nesses últimos 6, 7 anos. Então, é sim uma oportunidade para um crescimento de uns 20%, 30%. Não é aquela empresa que vai te deixar milionário. Sim. Mas ela tem um potencial de alta. Enquanto ela não atingir esse potencial de alta, você vai ganhando aí uns 5% de yield ao longo do tempo.
Eu acho que mais claro do que isso é impossível. A gente está olhando para uma empresa que é extremamente eficiente, uma empresa que, apesar de ter uma concentração em um segmento específico, é Ah, um segmento que tem uma demanda grande, ainda está tem uma sofrendo. observação, desculpa te Ah, cortar. Eu pode falar. acho que o operacional ainda vai crescer em relação ao ano passado, porque eu acho que vai ter uma redução da sinistralidade ao longo do tempo, não porque vai reduzir a sinistralidade, mas porque vai ter repasse no valor dos seguros de auto e Uhum. de saúde. Tá? Então, eu acredito que ainda pode ser maior do que esse 1,7 bilhão o lucro dela nesse ano. Aí, quando sair a manchete lá na Infomoney, né, depois que ela já tiver subido 25%, 30%, dizendo assim, Porto Seguro, né, no início de 2023, Porto Seguro cresce seu lucro 76% ou 78% em 2022. Aí todo mundo vai querer comprar ela lá 26, hoje ela está Uhum. 20. Normalmente é isso que Exatamente. acontece. Aí vai encher de e-mail. Porto Seguro ainda vale a pena? Esse tipo de coisa. Exatamente. Então é muito importante que você entenda que o mercado ele antecipa e essa antecipação ela existe, ela ocorre porque os analistas, porque o mercado como um todo ele vai analisar esse potencial de destravamento de valor e vai entender que os fundamentos da empresa eles não necessariamente são refletidos nessa perda de preço, nessa desvalorização da cotação. Então o que a gente tem hoje é uma empresa assim muito consistente, muito eficiente, que pode melhorar ainda essa eficiência, que vai ser refletida, né, numa possível margem mais atraente, digamos assim, não que já não seja, e também um negócio que tem outras variáveis que podem vir a se transformar, sim, em possíveis geradores de valor, agregando a receita consolidada e também, obviamente, consequentemente, ao EBITDA, ao lucro, mas tudo isso a gente só pode fazer é acompanhar. A gente vai analisar a cada trimestre, analisar a estratégia do negócio, verificar a operação, a melhoria dos indicadores e não só observar. Teve lucro? Não teve? Aumentou o lucro? Não teve? O lucro é muito importante, óbvio que é importante, mas ele só acontece porque um conjunto de variáveis operacionais são possíveis, né? Agora, para encerrar nossa conversa, Fala. Caixa Seguridade. Não, E, eu acho que Caixa de Seguridade vamos deixar para outra semana, vamos deixar para outra porque semana, acabou que então. já ficou mais longo do que eu esperava aqui. Viu? Eu aqui sou apenas a funcionária, eu obedeço. O chefe disse próxima semana, fica para a próxima semana. Mas é importante que você lembre que quando se trata de Caixa Seguridade, existe também, sim, nas recomendações, no potencial, no upside, muitas variáveis ligadas à questão governamental também. Isso. Porque Na é um verdade, eu fui malandro, né, Paty? Porque você falou de Caixa de Seguridade no início sem combinar comigo, agora eu vou estudar, semana que vem eu vou saber tudo da Caixa de Seguridade. mentira, tu não precisa disso, tu sabe bem. Não, não é por isso, é porque fica muito longo o podcast, aí o pessoal se irrita, né? Ninguém gosta de ouvir podcast muito longo, embora eu sim, admito, eu gosto de falar, eu falo bastante. O chefe também gosta de falar, o chefe também fala bastante, e a gente se diverte fazendo isso, né? O pessoal me falou que o pessoal faz malhação assim, entre 30 e 50 minutos. Então, se você faz um podcast de 1 hora, a pessoa ela não quer correr, não quer fazer bicicleta ouvindo podcast, porque aí vai durar mais tempo, entendeu? Ah, Então, o ideal verdade. é ficar por aí, mais ou menos. É aproveitar o tempo, né? Otimizar o tempo, né? Isso. Então tá. Bom, fala aí, se despede do pessoal, então. Bom, obrigado, pessoal. Abraços, bons investimentos para vocês. Entre essas duas, na minha visão, é Porto Seguro, até pela segurança da estrutura societária que existe. Tá? Sabendo que existe um potencial também de alta na BB Seguridade em termos de resultados, mas que acaba caindo naquele risco que existe na hora da renovação de contrato, principalmente com os parceiros. Tem Obrigado, Paty, de relatório, novo, só e antes até a de tu próxima. se despedir, chefe, tem relatório da Porto Seguro, não tem? Tem, relatório da Porto Seguro tem, principalmente ali na parte da dica prévia. E BB Uhum. Seguridade tem um vídeo recente que eu fiz lá explicando até com mais calma isso que eu expliquei hoje.
Exatamente. Então, você que é assinante, tem lá na É. área do Dicaprev relatório sobre No a Porto Seguro. Dicações tem, o Dicações ele inclui a carteira Dicações, a Dicaprev e também a Dica Beginner. Então, nessa Exatamente. parte aí vai ter tudo lá para vocês. Porque a gente, além das empresas que a gente recomenda, a gente analisa outras também. Exatamente. O dica de hoje é completo. Você, ó, eu, garota propaganda, você que não é assinante, Opa, aproveite. tá É. treinando bem, hein? Muito obrigada, chefe. Obrigada pela companhia, pelas informações, pelo tempo, pelo conhecimento. A você que nos ouviu nesses quase 50 minutos, espero que tenha ficado claro quais são os pontos positivos e negativos de cada um desses dois negócios, né? Seguro é sim um segmento bastante interessante e bem importante aqui para o nosso país. Existem mudanças para entrar aí na forma de contabilização, mas obviamente nós não vamos falar sobre isso, nem agora, nem no futuro muito próximo, até porque quando se fala em mudanças contábeis, existe um tempo de adaptação dos negócios, mas você fique atento nas demonstrações de resultado, que você vai sim perceber quando as mudanças começarem a acontecer. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana, um abraço e a gente se vê no próximo podcast.